Fala galera! Hoje nós iremos falar sobre a Revolução Francesa, um dos eventos mais marcantes e mais importantes na história do nosso planeta. Um evento que trouxe ideais como liberdade, fraternidade e igualdade para todas as pessoas. Eu sou Yuri, bem-vindo ao História na Mão e sem mais conversa, vamos para o vídeo. No final do século XVIII, a França estava dividida e também endividada, principalmente por conta da Guerra dos Sete Anos e também do apoio financeiro que a França deu para a independência de alguns países. O que aconteceu? Neste período, a França era dividida em três classes sociais: o primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado era o clero, que não pagava impostos. O segundo estado era a nobreza, que também não pagava impostos. E o terceiro estado pagava impostos. Ali era composto por burgueses, camponeses, trabalhadores no geral, ou seja, o restante da população, que pagavam a maior carga tributária e não tinham nenhum benefício em troca, somente cobrança, aumento de impostos, fome, miséria e absolutismo. Mas o que era absolutismo? O absolutismo era um sistema de governo em que o rei tinha poderes absolutos. Partindo dele vinham todas as ordens, todos os comandos, e ali a figura do rei tirava poder de outras classes, das classes médias, altas e todo mundo. Todo o poder se concentrava nas mãos do rei, para a nobreza e para o bem-estar de uma elite. Com a fome, com a miséria, com o endividamento e com outros fatores, o rei Luís XVI chamou uma assembleia para tentar impedir que houvesse algum tipo de revolução ou de manifestação. Essa assembleia ficou conhecida como Assembleia dos Estados Gerais, que tentou resolver a crise financeira. Mas o terceiro estado, que era composto pela burguesia, comerciantes e toda a restante da população, queriam ter mais poder, acesso a mais direitos e principalmente redução do poder absoluto do rei e também redução das cargas tarifárias, tributárias, do trigo, do pão e tudo mais. Essa insatisfação fez com que em 14 de julho de 1789 a Bastilha fosse tomada. A Bastilha era uma prisão onde o rei mandava ficar os seus opositores, pessoas que eram contrárias ao regime. A Bastilha era um símbolo da opressão do regime absolutista e ali, quando houve a tomada daquele lugar, a população foi armada e a partir daquilo a revolução eclodiu em níveis nunca vistos antes na história. A partir daí se formou a Assembleia Nacional Constituinte. Esse processo acabou com o poder absoluto do rei e criou uma monarquia constitucional. O rei acabou ficando em segundo plano, enquanto essa Assembleia Nacional Constituinte se tornou quem estava, de fato, governando a França. Entre 1789 e 1791, surge a monarquia constitucional, na qual o regime absolutista foi abolido e surgiu a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa época, as pessoas começaram a lutar pelo direito de propriedade, pelo direito de decidir politicamente, mas principalmente garantindo liberdade, mas igualdade perante todos. O rei, notando que a situação estava caótica, ele buscou fugir do país. Ele tentou, em 1791, sair do país e fugir da Assembleia Nacional Constituinte. Nesse período, ele buscava ir para a Áustria, que era o país de Maria Antonieta, que era sua esposa, a rainha consorte da França. Só que ao chegar próximo às fronteiras, o rei foi reconhecido, preso e levado de volta a Paris. Ali, ele ficou preso até 1793, ano em que foi julgado, condenado e executado na guilhotina por seus crimes de traição, tirania, entre outros. Alguns meses depois, Maria Antonieta, sua esposa, também foi guilhotinada pelos crimes de traição e também outros crimes. A partir da execução do rei, milhares de opositores e milhares de pessoas foram condenadas à morte durante o reinado do terror na guilhotina. A guilhotina surgiu como um método de execução mais humanitário naquele período, apesar de que o seu uso não teve nada de humano. Ela foi usada para castigar, punir
severamente milhares de pessoas que se opunham ao processo revolucionário empreendido pela burguesia e por Maximilien Robespierre naquele momento. Aproximadamente 17.000 pessoas foram executadas nas guilhotinas da França e dezenas de milhares foram condenadas à prisão. Robespierre foi executado em 1794 e dali para frente a França entrou em um caminho um pouco melhor, um pouco menos violento, até que em 1799 Napoleão Bonaparte vê a possibilidade de dar um golpe de Estado e toma posse do poder na França e inaugura um novo período na história da França. A Revolução Francesa aconteceu entre 1789 e 1799. E ela é importante porque neste período houveram grandes transformações, tanto sociais quanto culturais, na França, que puderam proporcionar que os seres humanos alcançassem direitos, liberdades individuais que não existiam até então. Apesar da quantidade de mortes, de todo o sangue que foi derramado, a Revolução Francesa é vista como um evento significativo para a história do nosso planeta. Eu sou Yuri, fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.